Olá, segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021. O Bom Dia Maranhão está começando agora e vamos a alguns dos destaques desta edição. As fiscalizações para coibir eventos públicos com aglomeração. Medida foi adotada para controlar a pandemia no Maranhão. O domingo de carnaval bem diferente, sem festas e com movimentação tranquila nos bairros de São Luís. E hoje, segunda-feira de carnaval, a rotina volta ao normal, já que o governo do estado e a prefeitura de São Luís suspenderam o ponto facultativo. Mesmo sem carnaval, a TV Difusora deu um jeito de organizar uma programação de folia para as pessoas acompanharem de casa. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. E que seja uma ótima segunda-feira, um ótimo dia, um bom começo de semana e que seja uma semana tranquila para todos nós, né? Sem carnaval, uma segunda-feira de carnaval diferente, né? Isso em outros tempos. O pessoal já estaria aí descansando já para começar aí novamente no meio da folia. Já começaria no sábado, foi um final de semana diferente. A gente vai mostrar daqui a pouquinho para vocês que acompanham aqui o Bom Dia Maranhão, rotina normal, já que o ponto facultativo foi suspenso aí por boa parte das instituições, o próprio poder público, o governo do estado, a prefeitura de São Luís, judiciário no recesso, alguns outros órgãos também, mas atividade comercial normal. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informações ao vivo com o Eduardo Bueno a respeito dessa abertura da atividade comercial, bancos fechados. Muita informação para você, daqui a pouco o Silvan volta aqui, falando das principais ocorrências policiais do fim de semana, os bastidores da política com John Putri, jornal recheado de informações também do interior do estado, fiscalizações que aconteceram para coibir. Pelo que parece, as pessoas, felizmente aí, muito bem, estão respeitando aí essa recomendação, uma decisão judicial e também uma recomendação aí do próprio poder público, um decreto estadual, para que não promovam aglomerações e entender que o momento não é para isso. Fizer festa, faça sua festa em casa com pessoas que você já convive, sem muita aglomeração, tá ok? Para o carnaval não passar em branco, mas com muita responsabilidade, como tem que ser sempre. 7h02, a gente vai até quase 8 horas da manhã, levando muita informação para você e desde já que seja uma ótima semana e agradecendo, claro, o carinho da sua audiência. 7h02 e a gente começa com a notícia de que a Secretaria Municipal de Urbanismo e Habitação iniciou na última sexta-feira as ações de fiscalização, como eu acabei de falar, em casas de eventos, bares e também nos bairros onde costumam ser realizadas festas de carnaval. O trabalho tem o objetivo justamente de garantir a suspensão dos eventos em ambientes públicos, e a decisão acertada pelo município com o Poder Judiciário e também outras instituições, devido ao aumento do número de casos da Covid-19. A fiscalização em conjunto aconteceu com a atuação da Guarda Municipal, Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio Ambiente e Blitz Urbanas, órgãos municipais que uniram esforços para combater descumprimentos de decretos por conta da pandemia. Essa operação é mais um esforço da Prefeitura Municipal de São Luís em impedir a disseminação do vírus e também em cumprimento à decisão judicial que foi deferida pelo juiz, que era de não haver aglomerações, no máximo de 150 pessoas. É isso que a gente está procurando respeitar. É isso que a gente está vendo os locais, vendo se eles estão respeitando esse limite. Tem feito em conjunto, né, fiscalização, as secretarias e o órgão executor da Blitz Urbana vem pedindo os alvarás para ver se estão em dias, entendeu? Vendo o passeio público dos bares próximos, mesa e cadeira, entendeu? Neste ponto, houve a distribuição de máscaras. Em todos os espaços foram observados se havia som ligado e o distanciamento previsto em decretos. São medidas educativas que nós estamos nos dirigindo aos locais onde há som e aglomerações, exatamente por conta da pandemia, né, e o excesso dos casos do coronavírus, que está bem avançado em São Luís do Maranhão. Que sejam obedecidos, isso tudo em prol de proteger a própria população, né? Então nós precisamos cuidar do nosso povo, orientando, e se tiver os casos extremos de risco eminente à saúde, aí sim que tomaremos algumas medidas. A população deve seguir fazendo sua parte para o bem-estar social. Que na maior parte a gente está tendo apoio da comunidade, a gente está tendo apoio da população, eles estão entendendo. E tem certos casos que tem aquela relutância de cumprir a decisão, mas no mais todo mundo está cooperando. A comunidade está sabendo que é para o seu próprio bem.
Pois é, infelizmente acontece, né, como o guarda municipal falou, alguns casos aí em que as pessoas acabam não respeitando, mas uma notícia boa é que a grande maioria, a gente percebeu nas imagens aí também, a gente tem recebido notícias inclusive do interior do estado que as pessoas têm respeitado uma situação ou outra de desrespeito, mas a fiscalização, claro, é importante, de fato tem que acontecer por conta de alguns casos aí de irresponsabilidade, de não respeito à decisão judicial, mas tem que partir principalmente da conscientização de cada um. 7h05, na Madre Deus, bairro tradicional da Folia, ruas e becos diferentes de anos anteriores, aí ficaram completamente desertos. O reduto de Folia Raiz, em um domingo que seria de festas por todo o canto, está em outro clima. As avenidas eram diferentes, o comércio fechava as portas e as ruas paravam totalmente para a Folia passar. Esse ano está diferente, a pandemia é que parou a festa. Um cenário que o André ainda tenta se adaptar. Sempre me acostumei a vir para cá, né? Nesse período de carnaval, por causa dos meus tios, avós, e foi um tanto estranho. Hoje, olhando assim, eu nem consigo reconhecer se é um domingo, um sábado. Foi muito esquisito ontem à noite, não ter o som nos bares. Então foi esquisito, né? Não dá para sentir ainda que é aquele clima de carnaval. No Maranhão já não teve o tradicional São João e agora a Folia do Momo, mas é uma situação necessária. Então acho que de certa forma é um sacrifício que vale a pena. Eu não sou muito adepto, mas eu ainda assim sinto falta, né? Venho para cá todo ano e é isso, acho que foi justo, é um pouco triste, mas é um sacrifício que tem que ser feito. Não teve circuito de festa nem bloco de rua, nada de programação e nem ajustes para fazer. Tudo novo, um ano sem carnaval que vai marcar a história de quem vive neste meio. A Madre Deus esse ano, assim, quem vem aqui não reconhece. A Madre Deus, numa altura dessa, isso aqui estava pegando fogo, todo mundo brincando, se divertindo. E assim, é o jeito, né? A gente tem que assumir, aceitar e torcer e se cuidar do próximo, para que no próximo ano a gente esteja bem. Restou para a Joana fantasiar os netos e curtir na sala de casa. Sem festa sim, mas sem fantasia de jeito nenhum. Só na saudade, graças a Deus. Mas é para o bem de todos, né? A saúde em primeiro lugar, porque não adianta você não ter isso e não estar presente para curtir, não? Diferente da multidão de todos os anos, a dupla Carlos e Eloy ainda saiu pelas ruas. Algo bem tímido, mas só para movimentar o domingo. Legal, para não perder esse espírito de carnaval, né? Sem aglomeração, importante. Mas que bom que as pessoas estão respeitando. É claro, um momento muito esquisito, diferente, mas é algo inesperado, que ninguém queria, mas a gente tem que entender o momento. Responsabilidade à vida, à saúde em primeiro lugar. 7h08 e bem diferente de anos anteriores, a rotina volta ao normal hoje. Isso mesmo, na segunda-feira de carnaval. A maioria dos serviços vai funcionar, já que governo estadual e prefeitura de São Luís e várias prefeituras aí do Maranhão, isso em boa parte do Brasil, suspenderam os pontos facultativos. No comércio de São Luís, como as lojas da Rua Grande e dos shoppings, o funcionamento será normal tanto nesta segunda como na terça e quarta-feira, sem a necessidade de pagamento de horas extras ou gratificações aos trabalhadores. A data não é considerada feriado porque não consta de nenhuma legislação, nem federal, nem estadual, nem municipal no caso de São Luís. A data ela é, por tradição, decretada ponto facultativo pelas administrações públicas para os seus servidores e também definida como descanso remunerado para os empregados da iniciativa privada a partir das negociações coletivas de trabalho, dentro das convenções coletivas. O governo do Maranhão decidiu adiar as festas de carnaval em razão do avanço no número de casos da Covid-19. A decisão proíbe qualquer festa durante o período em todo o estado. Em São Luís, o prefeito Eduardo Braide determinou que os dias 15, 16 e 17 de fevereiro serão normais no serviço público municipal, sem ponto facultativo ou feriado. Em relação às casas lotéricas, nem todas devem abrir nesse período que seria de carnaval. As que ficam dentro dos shopping centers, como essa daqui, vão funcionar normalmente. Já as de bairros ficarão a cargo dos responsáveis, se haverá expediente ou não. De certo que se o cliente quiser fazer algum serviço nas casas lotéricas,
que procure saber qual que está funcionando na segunda e na terça, porque na quarta-feira todas estarão funcionando, algumas a partir das 8 horas da manhã. Quanto aos bancos, nenhuma agência abrirá as portas na segunda e na terça-feira. Os bancos só voltam a operar normalmente na quarta-feira, a partir do meio-dia. Tendo em vista que os bancos são um dos maiores fatores de aglomeração e diante aí do crescimento de casos do coronavírus, é importante evitar esse tipo de aglomeração, especialmente nos bancos. Tendo em vista que as faturas e boletos vencidos nestes dias poderão ser pagos até o dia 17, quarta-feira, quando os bancos vão reabrir a partir do meio-dia. Pois é, e mesmo quarta-feira, hoje e amanhã o banco não abrir, no caso lotérica a pessoa tem que ter essa informação, saber, quarta-feira abrindo meio-dia, num curto espaço de tempo, né? Algumas já fechando 1 da tarde, 2, outras 3 horas, então em bem pouco tempo os bancos já na quarta-feira. Provavelmente que quinta-feira que deve ser retomado aí a movimentação normal também nos bancos. 7 horas e 11 minutos, muita mudança, né? Tudo mudando por conta aí desse momento confuso, inclusive, que a gente vive. Mas nós vamos direto agora para a Rua Grande, no principal centro comercial da capital. Eduardo Bueno, como eu disse, a gente ia trazer informações ao vivo. A Rua Grande, que é a principal rua do centro comercial de São Luís. Bueno, eu estou percebendo aí nas imagens que já tem gente circulando. Hoje, atividade comercial normal, né? As lojas abrem. Pois é, Eduardo, um ótimo dia para você, bom dia a todos. Deveriam abrir, mas o cenário que a gente tem visto, Eduardo, é exatamente esse. A maioria, quase 90% das lojas não abriu ainda. A gente acredita então que daqui a pouco, depois das 8 horas da manhã, o fluxo deve começar a acontecer aqui normalmente. A gente vê mesmo, são pessoas transitando, trabalhadores que estão chegando ainda para as lojas do comércio aqui da Rua Grande, que é um dos principais centros comerciais da capital. Então, por enquanto, Eduardo, todas as lojas, ou a maioria, está fechada, ainda não abriu, mas tem gente chegando, o pessoal, os comerciários chegando. Lembrando que os dias 15 e 16 não são pontos facultativos, nem na rede estadual, nem na rede municipal, nem nos serviços municipais e estaduais, mas nos serviços federais eles só voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas. Então, se você precisar, por exemplo, de um serviço do INSS, da Previdência Social, fazer algum tipo de serviço como esse, só a partir da quarta-feira de cinzas é que as unidades aqui da capital vão estar abertas. Quanto aos serviços da rede estadual, como por exemplo as unidades do Viva, Procon, se você precisar de algum serviço do Detran, tudo vai estar funcionando normalmente, assim como os serviços da rede municipal, como por exemplo da Secretaria Municipal de Fazenda. Vai estar tudo funcionando hoje, já que os pontos facultativos foram suspensos. Mas aqui no centro comercial a expectativa era que já tivesse tudo aberto, né, Eduardo? Mas o que a gente vê mesmo são só os funcionários das lojas, farmácias, enfim, todo mundo chegando para o trabalho, já passa das 7 horas da manhã, então daqui a pouquinho, às 8 horas, deve estar tudo aberto e funcionando normalmente aqui na região central da cidade, aqui na Rua Grande. Só para a gente lembrar, como você viu há pouco na reportagem, não é ponto facultativo, nem antes da pandemia não seria. O que acontecia era um acordo entre os trabalhadores e os empresários para que as lojas ficassem fechadas, no caso do comércio, e aí, como os serviços públicos ficavam fechados também, o que acontecia é que eles entravam em acordo e acabavam liberando todo mundo desses 2 dias para um descanso remunerado. Como isso não vai acontecer esse ano, viu, Eduardo? Então, o que houve então foi a suspensão também desse acordo com os trabalhadores. Só lembrando que a gente já falou também na reportagem, as agências bancárias só voltam a funcionar na quarta-feira de cinzas e por isso, para quem tem alguma conta a pagar ou que vence algum boleto nesses dias, é preciso estar atento também, porque os juros só começam a correr a partir de quarta-feira, mas se você quiser adiantar o pagamento, pode ir a alguma casa lotérica, é preciso saber na lista aí quais que estão abertas, você precisa também então se adiantar para fazer esses pagamentos hoje. Eu volto ao estúdio com você, Eduardo Ericeira. Pois é, Eduardo Bueno aí falando de uma das principais ruas, né, do centro comercial. A gente lembra que não é só a Rua Grande, outros bairros também tem comércio importante. E já tem até inclusive uma funcionária atrás de você, Bueno, abrindo a loja. Deve ser provavelmente por conta do horário, 7h14, a partir das 8 horas, provavelmente devem ser abertas aí as lojas. E a gente já percebe também a movimentação do comércio ambulante.
Obrigado, Bueno, pelas informações. Boa semana, bom trabalho para você, para o Joel também, que mostrou nas imagens ao vivo da Rua Grande. Movimentação pequena, mas agora 7h15, provavelmente mais próxima das 8 horas da manhã. A movimentação certamente deve aumentar. Você que vai para a Rua Grande ou vai ao comércio, enfim, vai sair de casa, utilize máscara e procure evitar aí a aglomeração, mantendo o distanciamento social, tá ok? 7h15, a gente segue com o Bom Dia Maranhão, falando da abertura do comércio, né, da situação econômica delicada ainda por conta da pandemia. Eu vou conversar agora aqui no Bom Dia Maranhão com o Max de Medeiros, que é superintendente da FEComércio, está ao vivo aqui com a gente, aqui pela internet. Max, muito bom dia, o Max de Medeiros já aparece aqui, superintendente da FEComércio. A gente percebeu então que hoje, Max, né, atividade comercial normal, mesmo aí por conta da pandemia, mas o ponto facultativo foi suspenso, então a atividade comercial funcionando normalmente, não só na Rua Grande, mas também em vários pontos aqui de São Luís, não é isso? Eu acho que o Max está tocando no fone, acho que ele deve estar sem áudio. Daqui a pouco a gente tenta manter o contato com o Max para falar ainda sobre essa situação econômica, né? Delicada ainda por conta da pandemia, mas o comércio abrindo normalmente. Mesmo aí com o feriado de carnaval, foi suspenso o carnaval, o ponto facultativo também foi suspenso pelo governo do estado e prefeitura de São Luís, então o comércio abrindo normalmente, como o Bueno trouxe nas informações ao vivo. Daqui a pouco a gente vai tentar contato de novo com o Max, ele estava com probleminha no áudio, mas daqui a pouco a gente deve retomar o contato. 7h16, a gente segue falando agora, só mudando da área econômica, falando ainda da questão sanitária mesmo. Vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no estado do Maranhão, como a gente já faz todos os dias, de segunda a sexta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. A fonte oficial a ser seguida é justamente a Secretaria Estadual de Saúde. Número de casos confirmados, 212.874, pessoas que foram infectadas pela Covid-19 aqui no estado do Maranhão, confirmados, né? Número de casos ativos, 8.621, teve uma pequena alta, e é isso que a gente deve manter e depois baixar esse número que é super importante, fundamental. Número de óbitos, 4.850, pessoas recuperadas, 199.403, grande maioria, uma notícia boa em meio a tanta notícia chata, né? Tanta notícia triste. Número de novos casos nas últimas 24 horas, 86 na Ilha de São Luís, 6 em Imperatriz, 62 nas demais regiões. Isso certamente tem sido controlado muito também por conta aí das medidas que vêm sendo adotadas para controle da pandemia aqui no estado do Maranhão. Agora a gente atualiza os números da quantidade de vacinas aplicadas aqui no estado desde o início da campanha de vacinação, especificamente contra a Covid-19. Vacinas aplicadas aqui no estado do Maranhão, já superamos a marca aí de 108 mil vacinas aplicadas e mais de 35 mil somente aqui na capital, São Luís. Números atualizados aí pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde. Você acompanha a nossa programação, os nossos telejornais, a gente vai informando, né? À medida que os grupos prioritários vão avançando, as doses vão chegando, a gente vai falando para vocês também quem que já pode vacinar. Por isso é tão importante você ficar ligado e informado aqui na nossa TV Difusora. 7h18, e em Codó, a pandemia também causou prejuízos para donos de papelarias, com escolas ainda retomando as aulas de forma virtual. Os empresários do setor acumulam queda de 70% nas vendas. A incerteza sobre o retorno das aulas presenciais em boa parte das escolas mudou o cenário nas papelarias da cidade de Codó. A quantidade de pessoas com listas de material escolar nas mãos, fazendo a cotação de preços e enchendo cestinhas com cadernos, estojos, lápis e cartolina, caiu drasticamente. Lojistas falam em queda de 50% a 70% do movimento no início deste semestre. Esta vendedora disse que ano passado as vendas do material escolar foram bem melhor do que este ano. E disse ainda que a procura caiu quase 50%. Ano passado a gente vendeu bastante, mas devido à pandemia teve uma queda, né? Tá saindo, mas não como o ano passado. Mas nós esperamos, né, que melhore, né? Esse é o que a gente espera. Essas são as nossas expectativas, né, que nós vendendo. Para você ver, né, que temos bastantes cadernos, lápis, né? Então é isso. Infelizmente, por causa dessa pandemia, as vendas caíram. Diferença muito grande então do ano passado. Muito grande mesmo. Pois é, a gente estava falando sobre a economia, né? Situação delicada ainda para o comércio em vários setores. 7h19, em Imperatriz, os consumidores começaram a sentir no bolso o peso do reajuste no valor
dos combustíveis anunciado na semana passada pela Petrobras. O preço do litro da gasolina, por exemplo, superou lá em Imperatriz e em muitas partes do Brasil, né, os R$5. Mais um aumento no preço do combustível, isso faz alguns proprietários de veículos rodarem um pouco mais em busca de preço mais baixo, nem que seja em alguns centavos. Em alguns postos, o preço do litro da gasolina já ultrapassa o valor de R$5. Esse já é o terceiro aumento somente esse ano aqui na cidade. Hoje o Celso rodou, parou de controle de R$4,85. Tem que estar mais em conta porque meu amigo não tem quem aguente mais não, porque cada dia que passa aumenta mais. Aí tem que pechinchar, né? De vez em quando eu boto um álcool, que é mais em conta também, né? Só que também vai ligeiro demais. Álcool tá em torno de quanto litro? 3,70, 79. Às vezes compensa. Mais de R$1 diferença da gasolina pro álcool. Diante do anúncio do álcool a R$ 3,99, tem muita gente que pensa bem antes de parar no posto. Para o caminhão do Davi, o diesel, que ele já encontrou há poucas semanas a R$ 3,68 o litro, aumentou de novo. O dono do caminhão já parou em bombas apontando valores de R$ 3,79, R$ 3,90, R$ 3,91. A gente tem que fazer o máximo possível para economizar, né? Porque o óleo tá caro demais. E aí a gente tem que fazer por onde, fazer uma economia, a mínima que seja, mas já é uma economia, já ajuda, né? No nosso custo. A nova alta praticada pela Petrobras no combustível supera 20% de reajuste. Pois é, complicado, né? Quase R$5 o litro da gasolina e os combustíveis todos aumentando, não só combustível, mas também o gás de cozinha, gêneros alimentícios, situação econômica bastante delicada, complicada, comprometida por conta da pandemia, ainda tem que pagar muito caro, R$5 no litro da gasolina, absurdo. 7h21, aqui no Bom Dia Maranhão, você confere agora o nosso giro de notícias. As ações de combate ao Aedes aegypti estão sendo intensificadas por todo o estado, especialmente nas áreas que apresentam alto índice de infestação ou de casos da doença. Entre os serviços que estão sendo executados pelas equipes da Secretaria de Estado da Saúde está a nebulização em diversas regiões. Em regionais de saúde, agentes de endemia participam de treinamento para a continuidade do trabalho nos municípios. Nas últimas semanas, as ações estão ocorrendo em municípios que compõem as regionais de saúde de Presidente Dutra, Itapecuru e Timon. Continua sendo realizada na capital a vacinação contra a Covid-19 de idosos já cadastrados. A Prefeitura de São Luís divulgou a continuidade do calendário para a imunização do grupo prioritário, que ocorre de acordo com a idade, em ordem decrescente. Serão vacinados nesta segunda os idosos de 87 anos. Na terça é a vez daqueles com 86 anos. E na quarta, tomam vacina os idosos de 85 anos. A vacinação ocorre pelo esquema drive-thru no campus da Universidade Federal do Maranhão, no Bacanga, das 8 da manhã às 5 da tarde. O governo do Maranhão está ampliando o número de leitos exclusivos para atendimento a pacientes com a Covid-19. São leitos clínicos e de UTI, distribuídos em unidades da rede estadual de saúde, para assistência aos casos moderados e graves da doença. Com novos leitos e o redimensionamento dos já existentes, o Maranhão passa a ter 732 leitos clínicos e 306 leitos de UTI exclusivos para casos da Covid-19. Em fevereiro, a expansão continua com a entrega de novos leitos. Pois é, ocupação de leitos, assunto delicado, o governo vem fazendo a sua parte, né? A Prefeitura também agora anunciou recentemente a abertura de novos leitos. Volto a frisar, consciência de cada um, para não gerar um colapso no sistema de saúde. Olha, no próximo bloco, a gente vai continuar falando sobre essa situação, né, dos bancos que não abrem nesta segunda e terça de carnaval, só reabrindo, como a gente já trouxe aqui a informação, ao meio-dia da quarta-feira de cinza, a gente vai ainda falar sobre esse assunto. E mais, tem a participação de Silvana Alves falando de segurança, as principais ocorrências do fim de semana. Nós vamos a um rápido intervalo com imagens ao vivo da Rua do Passeio, na região central de São Luís, 7h24. A movimentação ainda tímida, quando se aproximar mais das 8 horas da manhã, certamente a movimentação já vai estar bem maior. Imagens ao vivo da Rua do Passeio, 7h24, a gente volta já. Estamos de volta aqui com o Bom Dia Maranhão pela TV Difusora, agradecendo mais uma vez nossa grandiosa audiência em todo o estado do Maranhão e, claro, vocês também que nos acompanham pelas redes sociais. 7h27,
Aqui no Bom Dia Maranhão a gente fala agora de segurança. Já comigo, meu amigo Silvan Alves. Muito bom dia, Silvan. Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos. Silvan, a gente começa falando de um confronto, né, que aconteceu aí de grupos de ciganos na cidade de Coelho Neto, aqui no interior do Maranhão, não é isso? Exatamente. Esse não é o primeiro confronto, Eduardo. Já aqui no ano passado, um confronto em plena feira da cidade, um dia de domingo, deixou 4 mortos e 5 pessoas feridas. São famílias de ciganos que proliferam ali naquela região e vivem se confrontando. E nesse final de semana, dois grupos rivais se encontraram em plena avenida, lá no bairro dos Quiabos, lá na cidade de Coelho Neto. Uma avenida, né, Silvio? Uma avenida bastante movimentada. E o Francisco Hélito, que é também conhecido como cigano, neném cigano, ou neném grande, ele foi uma das pessoas que morreu, perdeu a vida. O cunhado dele, o Jadel, que estava com ele, também foi baleado e morreu. Uma mulher que estava em companhia dos mesmos, estavam dentro de um carro, né? Foram praticamente executados dentro do carro. Nessa troca de tiros, haviam 2 homens numa moto. Segundo a polícia, esses 2 indivíduos, que seriam autores do crime, eles são de um grupo rival de ciganos, estão identificados, estão foragidos. Dentro do carro das vítimas foi encontrada uma pistola 6,35 e também um carregador de pistola PT 380. O caso está sendo investigado lá pela delegacia. Parece coisa de domínio, né, Silvan? Quem domina, né? Parece coisa de exatamente, domínio, né? É uma rivalidade. E parece que essa guerra nunca vai cessar, porque quando morre uma de uma família, aí vem a outra família. E é uma guerra que é interminável, que aí vão se matando, matando a família do outro. Complicado. Se vamos falar sobre essa questão de domínio, né, de rixa, de briga, essa questão de confronto de facção criminosa também é um outro problema grave, né, que acaba tirando a vida de pessoas que não tem nada a ver com esse tipo de situação. E mais um confronto aconteceu dentro de um ônibus aqui em São Luís. Uma certa situação perigosa, né? Sim. Esse ônibus era dali da região do Polo Coroadinho e os 2 indivíduos se reconheceram. O Diogo reconheceu o Jailson dentro do ônibus, se identificaram como membros de facção rival, né? E aí partiram para o confronto, entraram numa luta corporal dentro do ônibus. O ódio desses caras é tão grande que eles não querem nem saber onde estão, né, Silvio? Dentro do ônibus lá. O Diogo estava armado com um revólver, desferiu vários tiros no Jailson, que também armado com uma faca, desferiu vários golpes também no Diogo. Os 2 ficaram feridos e com os passageiros lá, imagina os passageiros, o susto que eles levaram, pavor. Eles mesmo assim tomaram as armas, desarmaram os 2 e entregaram os 2 para uma guarnição da Polícia Militar do estado do Maranhão. Foram levados para o hospital e depois encaminhados para a delegacia. Menos mal que não ficou ninguém ferido, né? Só eles 2 mesmo. Né? Ainda bem. Estavam querendo se matar. Silvan, agora só para finalizar, teve uma prisão de uma influenciadora digital aqui do Maranhão, só que foi em Teresina, no Piauí. Nesse caso, ela estava influenciando para o lado ruim, né, Silvan? A influência dela é muito ruim, viu? A Raoni... Foi presa roubando, né? Exatamente, foi presa assaltando uma casa, uma residência. As imagens das câmeras de segurança mostram ela e o namorado no interior da casa de um empresário, que é parente de um deputado estadual lá do Piauí. A Raoni, ela que é moradora da Avenida Paraíso, ali no Jardim Tropical, no município de São José de Ibamar, ela conheceu esse empresário em janeiro, num jantar lá, numa churrascaria lá em Teresina e tal, e aí eles ficaram mantendo contato, né? Marcaram o encontro, ela foi para casa dele, só que ela avisou o namorado, né? E mais 2 indivíduos que estavam junto com o namorado. Você vê as imagens das câmeras de segurança lá mostrando. Eles fizeram até uma roleta russa com esse empresário para que ele fornecesse as senhas, né? Pegaram dinheiro, dólar, objetos pessoais do interior da casa, da residência, e os 2 acabaram sendo presos. Ela foi autuada em flagrante, né? A Raoni, essa moça aí, foi candidata a vereadora aqui em São Luís na última eleição, né? Ela foi autuada em flagrante e a justiça homologou, né, a lavratura do auto de prisão em flagrante dela. Então, ela está recolhida lá na unidade prisional lá de Teresina, presídio feminino, à disposição da justiça. Pois é, já pensou ter uma vereadora numa situação dessa? Complicado, né, Silvan? Muito complicado. Porque tem que ver muito bem quem a gente escolhe como nossos representantes, buscar a vida, saber quem é. Isso tudo é muito importante. Obrigado, Silvan. Boa semana para você. Boa semana. Carnaval, hoje carnaval. Sim, amanhã carnaval ainda, em casa, né? Carnaval diferente, mas a gente tem que entender o momento. Valeu, Silvan. Obrigado. Bom dia. Boa semana, Silvan Alves participa aqui conosco comentando sobre segurança. Agora, 7 horas e 32 minutos.
E a gente volta a falar sobre o funcionamento do comércio. Consumidores que precisarem dos serviços bancários, é preciso ficar atento, porque os bancos vão ter alteração no horário de funcionamento. A dona Eunar só veio à lotérica fazer um saque. Realmente vim pegar R$100, foi minha filha que botou, né? Colocou para pagar a conta do filho dela, do menino, sabe? O seu Francisco também esteve por aqui, mas não tem pressa para se livrar de boletos. Eu acho que pela situação que nós estamos passando, estamos atravessando, eu acho que não é recomendável abrir, porque todos os anos não fecha. Carnaval é como diz outro. Eles consideram o carnaval, parece que mais importante que não sei nem o quê. Então, pelo que nós estamos passando, fechar. Este ano, devido à pandemia e à não realização das festas de Momo, estados e municípios revogaram o ponto facultativo para o feriado de carnaval, mas o calendário de feriados bancários está mantido. Segundo a FEBABRAN, seguindo resolução do Banco Central, não haverá atendimento ao público nas agências na segunda, dia 15 de fevereiro, e na terça-feira, dia 16. O atendimento será retomado na quarta-feira de cinzas, dia 17, a partir do meio-dia, horário local. Aqui em Caxias, muita gente aproveitou para pagar contas antes do feriado. Mas quem tiver algum boleto vencendo durante o feriado de carnaval, pode deixar para quitar as dívidas no próximo dia útil. Os tributos já vêm com as datas ajustadas ao calendário de feriados e podem ser pagos na quarta-feira de cinzas, sem acréscimo, tanto nas agências bancárias quanto nas casas lotéricas, que vão seguir o mesmo horário dos bancos. A Federação Brasileira de Bancos orienta que os clientes utilizem os canais digitais para realizar transferências e pagamentos durante o feriado. 7h34 agora, a gente segue ao vivo aqui com o Bom Dia Maranhão, retomando o contato agora com o Max de Medeiros, superintendente da FEComércio, agora sim, nosso áudio restabelecido. Max, muito bom dia a você. A gente agora há pouco mostrou que a atividade comercial permanece normal, não é isso? E não é considerado feriado, já que o ponto facultativo foi suspenso, não é isso? Muito bom dia a você, obrigado pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Bom dia, Eduardo. É um prazer estar aqui. É isso mesmo. As lojas, nesse período agora carnavalesco, terão a oportunidade de funcionar normalmente, já que a Convenção Coletiva de Trabalho determina o período carnavalesco como descanso remunerado, mas não determina em que data será realizado esse período carnavalesco. E diante do cancelamento das festividades, a gente tem essa oportunidade de manter as lojas abertas e, se no futuro os indicadores epidemiológicos assim permitirem a realização de um novo período carnavalesco, as regras continuam válidas no sentido do fechamento do comércio na segunda e na terça-feira. Max, como é que o setor empresarial, o setor comercial recebeu essa notícia? Qual é a perspectiva, inclusive, para hoje, já que é um feriado, claro, foi um feriado que foi suspenso. Como é que foi esse diálogo? Como é que o comércio, os empresários receberam essa notícia? Estão felizes por abrirem as portas hoje e estão com uma expectativa boa? É uma oportunidade, Eduardo, é uma oportunidade de ampliar o faturamento. São 2 dias a mais de lojas abertas, além da quarta-feira, que também era parcial, né? Então, é uma oportunidade. É lógico que é um ano totalmente atípico, é uma nova realidade. A gente está enfrentando algo que a gente nunca viveu nesse século. Então, a gente vai aprender com a experiência. Alguns lojistas vão decidir nem abrir nesses dias, porque não tem essa cultura da abertura nesses dias de carnaval. Outros vão abrir as portas na expectativa de atrair esse consumidor para comprar, até para oferecer produtos que estejam adequados a essa nova realidade do carnaval em casa, do carnaval em família. Então, é preciso traçar novas estratégias que atendam essa nova realidade do comércio local. Entendo, isso aí tudo tem que ser feito mesmo dentro de um planejamento, é de fato um jogo de quebra-cabeças. Agora, falando sobre essa situação econômica, Max, a gente via de uma dificuldade muito grande, já havia se amenizado a questão da pandemia e agora voltou uma espécie de segunda onda, pelo menos os números aí aumentaram em todo o estado do Maranhão. Já dá para dizer que a situação é melhor ou a situação ainda é muito delicada? Já se prevê um futuro melhor? Como é que está essa situação? Como é que vinha essa situação com o controle da pandemia e agora com esse aumento do número de casos? Como é que isso está sendo visto?
A gente encerrou o ano de 2020 com uma perspectiva até bastante positiva. A gente já tinha um nível de recuperação da confiança, tanto do lado do empresário, o consumidor já vinha recuperando também essa confiança. O auxílio emergencial foi muito importante para manter um nível de consumo na nossa economia. O mercado de trabalho já sinalizava números bastante positivos ao final de 2020. É lógico que agora a gente vem a incerteza de novo, uma segunda onda. A principal questão é a incerteza com relação ao futuro, e isso afeta bastante a questão econômica nesse momento. Então, a gente é dependente desse controle do vírus, da disseminação do vírus, até por isso a gente chama a atenção para a importância dos protocolos sanitários, que tanto do lado do empresário quanto do lado do consumidor, a sociedade como um todo, ela esteja atenta a esses protocolos sanitários para que a gente possa controlar a disseminação do vírus, que a gente possa achatar essa segunda onda. Somente assim a economia ela vai ter solidez para se desenvolver nesse ano de 2021, nos próximos meses. A gente está dependente do mercado de trabalho, da confiança do empresário em voltar a contratar para que as famílias voltem a ter renda e assim o consumo possa se consolidar nos próximos meses. Essa é uma roda que a gente precisa fazer girar, mas diante desses protocolos sanitários, com a certeza que a gente vai achatar essa segunda onda, essa segunda curva da disseminação do vírus. Essa é a nossa torcida, principalmente para essa questão comercial, essa questão empresarial, que é super importante. Max, e questão de feriados também, a gente percebe aí que foram alguns feriados que foram perdidos, não é isso? A gente teve uma situação muito delicada, no Natal nem tanto, que a gente estava com uma situação bem mais favorável, mas a gente perdeu vários feriados importantes, né, para o comércio, e esse agora de Carnaval. Como é que isso tem sido trabalhado? Porque são períodos aí bons para a venda que acabam sendo perdidos, não é isso? Exatamente, alguns setores específicos dependem dessas datas, como o caso agora do Carnaval, o setor de armarinhos, lojas de decoração, o setor de alimentação e bebidas, o setor de turismo está sendo muito impactado com o cancelamento dessas festas, como já foi lá em junho com o cancelamento do São João, está sendo de novo com o Carnaval. Então, alguns setores sofrem de forma mais acentuada, outros têm uma oportunidade de manter um nível de vendas, como é o caso dos supermercados. Desde o ano passado, o setor de supermercados, apesar do aumento de custos para seguir os protocolos, apesar de todas as regras que foram impostas, mas o setor, por exemplo, de supermercados, de gêneros alimentícios, está conseguindo fazer números positivos, conseguiu fazer em 2020, agora em 2021 está indo bem relativamente, está conseguindo, por exemplo, com essas festividades em casa, o setor está conseguindo vender para atender essa nova realidade. Mas outros setores não têm essa mesma perspectiva e ainda vai demandar tempo para essa recuperação. Max, só para a gente finalizar, o prejuízo é inevitável, claro, para vários setores, como você disse, alguns sofrendo mais, que foram diretamente impactados pela pandemia, outros menos, porque é algo que tem que, por exemplo, de gêneros alimentícios, alimentação, do gênero farmacêutico também, porque as pessoas precisam, claro, comprar, de limpeza, enfim. Como é que vai ser feito esse trabalho de retomada? Já há algum diálogo, já alguma estimativa, uma expectativa, algum diálogo com esses setores mais afetados? Como é que isso vai ser feita a retomada? Ou então só no final da pandemia que isso tudo pode ser contabilizado? Eduardo, tudo está sendo dialogado, tanto com a esfera estadual e municipal dos governos, quanto também a esfera federal, por meio da nossa Confederação Nacional do Comércio. Ano passado, a gente conseguiu atravessar, amenizando os impactos através, por exemplo, do auxílio emergencial. No Maranhão, mais de 67% das famílias tiveram pelo menos um integrante da família recebendo esse auxílio emergencial. Isso foi importantíssimo para sustentar a nossa economia. A gente tem a questão do crédito ainda, que é um grande entrave para as empresas. Então, tem várias questões que a gente está discutindo a nível de governo para traçar estratégias para que a gente possa superar esse momento, para que a gente possa atravessar essa crise. Mas eu volto a dizer, nada disso será suficiente se a gente não tiver o compromisso, a sociedade como um todo, do atendimento aos protocolos sanitários. Max, muito obrigado, Max, superintendente da FEComércio, Max de Medeiros, por esse bate-papo, ter conversado com a gente, situação econômica delicada, um assunto tão importante. Valeu, Max, obrigado. Eu que agradeço. Bom dia. Bom dia, Max. Boa semana para você.
Tá, então, falar de economia nesse momento é super importante ainda, a economia muito impactada, essa questão financeira ainda muito difícil, como o Max falou, alguns comércios decidiram nem abrir as portas, não acharam vantajoso, mas muitos com certeza vão abrir nesse intuito de retomada mesmo. E como o Max falou, a gente sempre vem falando, situação super importante, você que vai ao comércio, é importante fazer essa roda girar, claro, essa questão econômica, mas seguindo ainda os protocolos sanitários. A campanha de vacinação está aí, se tem uma perspectiva muito boa de vacinação de toda a população até o final deste ano, que é o que a gente espera, claro. Então a gente tem que ter paciência, calma, que vai dar tudo certo até que a vacinação chegue para todos nós. 7 horas e 42 minutos, vamos falar da previsão do tempo? Já amanheceu chovendo aqui na capital São Luís, mas a gente fala primeiramente de Imperatriz. Previsão para esta segunda-feira de predomínio aí de muitas nuvens e pancada espaço de chuva a qualquer momento. Você já acompanha imagens ao vivo aqui da cidade de Imperatriz. Tempo nublado neste momento, começo de semana nublado lá na cidade de Imperatriz, essa imagem belíssima da Beira-Rio, na nossa querida Imperatriz, amanhecendo nublado nesta segunda-feira. A previsão para hoje é de mínima de 23 e máxima de 32 graus. Como eu disse, aqui na capital São Luís, amanheceu chovendo nesta segunda-feira. Previsão para hoje, predomina muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Quer dizer, pode chover a qualquer momento aqui na capital, até que o tempo não está tão nublado agora, né? Essas são imagens ao vivo que a gente acompanha aqui do céu em São Luís. A movimentação aí do nosso repórter cinematográfico Joel, mostrando que tem algumas nuvens, mas não são nuvens escuras. Tempo meio que aberto, não chove neste momento na capital maranhense, mas a previsão indica que pode chover a qualquer momento. Mínima para hoje aqui na capital maranhense é de 25, máxima é de 31 graus. Imagens ao vivo do céu aqui da nossa querida ilha de São Luís. Agora a gente segue falando da previsão do tempo em Açailândia. Sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e a noite. Então pode chover em Açailândia nos períodos aí matutino e também noturno. Tempo nublado, assim como Imperatriz, lá na cidade de Açailândia, amanhecendo agora, nesta segunda-feira, começo de semana nublado. Na cidade de Açailândia, me parece até que chove neste momento, pelas imagens agora que a gente pode acompanhar, uma chuva fina lá na cidade de Açailândia. O asfalto que a gente percebe está inclusive molhado. Tempo nublado em Açailândia neste momento, a mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima é de 34 graus. A gente segue falando da previsão do tempo em cidades aqui do interior do estado, como você já sabe, quer saber como é que vai começar a semana, nesta segunda-feira, a gente mostra para você a previsão do tempo em cidades aqui do estado. A gente vai mostrar agora mais 3 cidades aqui do interior do Maranhão, começando por Caxias, predomina tempo nublado e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, assim como aqui na capital São Luís. Mínima de 24, máxima de 33 graus. Olha, Colinas, como pode fazer calor nessa segunda-feira. Predomina tempo nublado e pancadas esparsas também de chuva a qualquer momento, mas a máxima pode chegar a 35 graus. A mínima é de 23. Seguimos agora para São Bento, na região da Baixada Maranhense. Para hoje, predomina muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento, principalmente à tarde e à noite. Lá em São Bento, previsão para hoje mínima de 25, máxima de 30 graus. 7 horas e 45 minutos, a gente segue com o Bom Dia Maranhão. No próximo bloco, você vai acompanhar os bastidores da política aqui no Bom Dia Maranhão. E mais, mesmo sem carnaval, a TV Difusora deu um jeito de organizar uma programação de folia para você que está em casa. Imagens ao vivo da Avenida Guaxinduba, aqui na capital São Luís. A gente vai para um rápido intervalo com essas imagens ao vivo da Avenida Guaxinduba, aqui na capital maranhense. 7h45, ali na subida da Praça da Bíblia, né? Movimentação já bem maior neste momento. 7h45, Bom Dia Maranhão volta já. Sete horas e 48 minutos, o Bom Dia Maranhão está de volta ao vivo aqui pela TV Difusora. Agora a gente fala de política. Já comigo meu amigo John Coutrinha, muito bom dia, John. Bom dia, Eduardo, bom dia a todos. John, a gente começa falando que o senador Everton, senador maranhense, ele saiu em defesa do governador Flávio Dino. Semana passada, agora a gente acompanhou a visita aqui do presidente Jair Bolsonaro, ele fez algumas críticas aí ao governo do estado, principalmente nessa questão da pandemia, na área da saúde, e o senador Everton saiu em defesa do governador Flávio Dino, dizendo inclusive que o estado tem trabalhado bem nessa questão da saúde no combate à pandemia, não é isso, John? É, exatamente. O senador Everton do PDT, líder do PDT, foi um dos políticos, lideranças do estado que saíram em defesa do governador Flávio Dino diante, né, de algumas críticas, diante da polêmica instalada sobre a questão de envio de recursos sobre a Covid-19 para o Maranhão. Né? Isso repercute bastante no final de semana
sobre as declarações do presidente quando ele esteve em Alcântara, dizendo que enviou aí mais de R$1 bilhão, né, para o combate à Covid e a questão de implantação de leitos, habilitação de leitos. Para quem não sabe, a habilitação de leitos é um financiamento por parte do governo federal para a instalação dos leitos no estado do Maranhão, por exemplo. Não é que o governo federal tem que instalar os leitos, é apenas uns recursos que ele envia para os governadores implantam esses leitos assim de acordo com a necessidade. O secretário Carlos Luz esteve aqui, inclusive, explicou, né, que parte do financiamento é federal, isso é constitucional, uma parte é estadual e também os municípios têm que entrar com algum recurso, ainda mais num momento como esse, que é super importante, né? Então, o senador Everton falando aí, publicou no Twitter, né, fala da questão das ações do governador Flávio Dino, exitosas. O estado do Maranhão foi um dos estados que melhor se saiu em relação aí ao combate ao coronavírus. Isso, né? É fato, né, John? Isso é fato. Comprovado. São dados números, nacionais. Sim. São dados nacionais que mostram o menor número de óbitos, não é? Menor número de óbitos e também ações exitosas aí no combate ao coronavírus. Esses são dados nacionais. E o senador Everton, aí ele acabou saindo em defesa do governador do Maranhão. Em relação a números, o que há de fato, pesquisando no portal da Transparência, Eduardo, o que há de fato em relação a isso, a 2020, não é? Aos recursos que foram enviados do governo federal para o governo do Maranhão. Bom, em relação a esse dinheiro do governo federal, que se fala de bilhões de reais, não é? Para você ter uma ideia, por exemplo, a saúde do Maranhão, né, o governo do Maranhão, Secretaria de Saúde, por mês tem um custo de 200 milhões de reais. Em média? Em média, 200 milhões de reais por mês que o governo do Maranhão, o governo do estado tem na rede de saúde pública do Maranhão. Desses 200 milhões, o governo federal entra com 30 milhões. Esse que é o recurso do SUS. Em relação a 1,3 bilhão de reais, que o governo federal alega ter enviado para o Maranhão, isso envolve, na sua questão, de dinheiro para a implantação de leitos de UTI, mas envolve auxílio emergencial e grande parte desse dinheiro foi enviado direto para os municípios. 1 bilhão de reais, mais ou menos, foi enviado direto aos municípios, do governo federal direto aos municípios, sem passar pelo governo do estado. Para o governo do estado foi enviado quase 300 milhões de reais. Então, esses são os valores corretos, né, desses números que nós fomos apurar aí. Não o bilhão que o presidente falou, né? Não o bilhão que foi enviado para o governador Flávio Dino. Não, esse 1 bilhão e 300 milhões, isso aí inclui dinheiro enviado direto aos municípios e parte desse 300 milhões foram para a habilitação de leitos, ajuda na implantação de leitos. E seria até responsabilidade do governador, dos prefeitos, enfim, isso inclusive tem que ser visto. Se o dinheiro é encaminhado para a saúde ou se o dinheiro é encaminhado para o auxílio emergencial, especificamente para aquilo, ele não pode ser usado para outra coisa. Exatamente. Senão seria até irresponsabilidade e crime, né, do governante, no caso. Sem dúvida nenhuma, né? E tem que ser aplicado. Tem a finalidade mesmo. O recurso. Tem, né? Tem a finalidade. E como nós falamos, os dados mostram que o Maranhão deve ter aplicado bem esses recursos, porque o Maranhão é um dos estados que melhor tem esses índices, né, de combate ao coronavírus, tanto no menor número de óbitos, quanto também nessa questão aí das ações exitosas, né, em relação ao Covid-19. Esse comportado muito bem, inclusive é um exemplo aí nacionalmente. John, só para a gente encerrar rapidinho, falando do governo federal que deve voltar aí justamente com o auxílio emergencial, que é tão importante nesse momento ainda, né? Isso. O presidente até se irritou um pouquinho no final de semana quando perguntaram para ele sobre isso, mas está praticamente certo, Eduardo. Praticamente certo a volta do auxílio emergencial em 3 ou 4 parcelas. Só que o público-alvo, o número de atendidos vai ser menor, né? O governo deve fixar em 40 milhões de pessoas que devem receber esse auxílio, para até ter um custo menor também, algo em torno de 12 a 20 milhões por mês de custo, né? De custo desse auxílio emergencial, bilhões por mês. O que vai totalizar entre os 3 e esses 4 meses, o governo quer fixar em 50 bilhões o custo total desse auxílio emergencial entre 3 a 4 meses, que ficaria em média R$ 250. Então, há essa possibilidade. O governo federal quer incluir isso dentro do Pacto Federativo, através de uma cláusula de calamidade, até para não haver nenhum tipo de problema fiscal, né? Problema fiscal para não alcançar a questão do teto de gasto, né? Teto de gasto também, para não infringir o teto de gasto.
isso está sendo discutido e até em março já está viabilizado, vai passar pelo Congresso, a gente deve estar viabilizado ainda em março a volta do auxílio emergencial. Joe, só para a gente finalizar, está sendo estudado ainda, mas é quase dado como certo para o próximo mês, então, né? Isso, vamos lá. O auxílio emergencial precisa primeiro, uma medida provisória, não é, passar pelo Congresso, e aí, isso é rápido, claro, uma questão emergencial, é rápido, e talvez em março, já comece no final de março, o pagamento dessas parcelas do auxílio emergencial, que não vai ser mais R$600, vai ser 250, o governo federal. Aí o próprio Guedes acabou entendendo que é necessário nesse momento esse auxílio, Eduardo, porque muita gente ainda, situação difícil ainda. Desempregada, a pandemia causando vários transtornos, danos à economia, e o governo entendeu por bem fazer isso, arranjar um jeitinho de pagar, e será através de uma dívida, dívida do governo, já que não tem orçamento para isso, mas conseguiu aí, dentro dessa medida provisória, dentro do Pacto Federativo da Cláusula de Calamidade. Obrigado, John. Você está de volta amanhã. Até amanhã. Boa semana, John. Obrigado. Boa semana. John Coutrinho, que participa conosco, claro, comentando sobre política de segunda a sexta-feira aqui no Bom Dia Maranhão. Quando eu estava conversando com o John, já apareceu inclusive até o Iago ali, e a gente vai mostrar para vocês a festa que foi organizada aqui pela TV Difusora. A distância não atrapalhou a folia de quem pode acompanhar de casa a festa realizada pela TV Difusora. Nós demos um jeito de levar alegria a você. Veja como foi a festa realizada pela TV Difusora. Iago Brandão e Valesca Furtado comandaram a festa neste sábado. Se esse ano não será possível brincar o carnaval nas ruas da capital e de todo o estado, é em casa mesmo que a gente vai cair na folia. E claro, na companhia da Difusora. É muito bom a gente se confraternizar com os amigos nesse sábado de carnaval e eu estou muito feliz de fazer parte desse projeto com a Valesca Furtado e quero agradecer a direção do Sistema Difusora e a equipe do comercial também. Muito obrigado. Durante 1h30, os telespectadores puderam conferir um programa recheado de histórias sobre o carnaval e conhecer também um pouco de quem trabalha em função dessa grande festa. O estúdio se enfeitou com o colorido da folia de Momo. Isso sem falar da irreverência dos apresentadores, que vestiram a fantasia para que você aí de casa entrasse no clima. Foi uma forma da gente também se sentir no carnaval. Assim, hoje foi o dia de eu me realizar, porque todos os anos eu me arrumo e aí o Brasil tá aqui vendo, né, que eu tô belíssima. O Folia em Casa contou com um concurso de fantasia nas categorias infantil e adulto. Mas sem dúvida o ponto alto foi mesmo a escolha da musa do carnaval. 5 lindas meninas representando tradicionais escolas de samba da ilha concorreram ao título. Com quase 100 mil votos pela internet, Milena Mendonça, da Favela do Samba, foi a grande vencedora. O projeto, uma iniciativa do Sistema Difusora de Comunicação, cumpriu o papel: levar toda essa alegria que envolve o carnaval para que você permaneça curtindo a folia em casa. Foi um trabalho de um mês, sempre pensando em você, o nosso público de casa, para a gente, de uma maneira alegre e festiva, devolver para você toda essa audiência, todo esse carinho. Que legal esse programa que foi organizado aqui pela TV Difusora, que você pode acompanhar de casa. Muito bacana mesmo, programa animado, programa alegre, numa situação tão delicada, mas a gente deu um jeitinho aí de levar essa alegria do carnaval para você que está nos acompanhando em casa. E a todos vocês que estão em casa, uma ótima semana, boa segunda-feira, continue conosco, acompanhando a nossa programação. A gente está de volta amanhã com o Bom Dia Maranhão a partir das 7 horas da manhã. A gente encerra o jornal de hoje com uma das mais belas praças, o cartão postal aqui de São Luís, que é justamente a Praça da Bíblia. A todos, uma ótima segunda-feira, uma ótima semana. A gente se vê amanhã. Até lá.